Há no mundo aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Estamos espalhados em 195 países, com culturas, línguas e hábitos diferentes. Porém, uma singularidade nos une, e ela se chama Jesus Cristo. Venha fazer parte da Nação Convergente. Olá, Nação Convergente! Eu sou Raquel Maia e hoje eu vim plantar uma semente no seu coração e ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 25 ao 28, que diz assim: Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E a palavra que eu tenho para trazer para você é: Deus te chamou para ser um agente de milagres. Deus te chama nessa hora para ser um agente de Deus, assim como Cornélio foi na vida de Pedro. Mas por que, Raquel, que Cornélio foi um agente de Deus na vida de Pedro? Porque através da vida de Cornélio, através daquele homem gentil, Pedro foi transformado. A palavra de Deus diz que Cornélio era um homem gentil, ou seja, um não-judeu. Ele era oficial de um exército romano, líder de 100 soldados, mas o principal. Ele era um homem que acreditava em Deus, que cria em Deus. Ele tinha uma vida reta e íntegra de intimidade e relacionamento com Deus. E o que eu tenho para trazer para você hoje é exatamente isso. Como você fazer a diferença na vida de alguém, assim como Cornélio fez. Aqui nessa passagem vem falando que Cornélio era um gentil. E como nós sabemos, Pedro era um judeu. E ele não entendia como Jesus poderia salvar homens que não eram judeus. Porque para Pedro, ele era extremamente radical nisso, que apenas os judeus, ou seja, os circuncidados, poderiam ter salvação através de Cristo. E Cornélio veio mostrando para ele que não era dessa forma. Deus veio usando a vida de Cornélio para mostrar para Pedro que esse pensamento dele, que prendia Pedro, não estava certo. E eu quero te dizer nessa hora, Deus quer te usar como um agente dele na vida de alguém para mudar a perspectiva de alguém. E o primeiro aspecto que vem trazendo aqui para você que Cornélio tinha era que ele era um homem de fé. A palavra vem dizendo que Cornélio era um homem que servia a Cristo, que seguia Jesus Cristo. Ele tinha fé em Jesus. Cornélio era um oficial romano bem-sucedido, líder de 100 soldados, tinha sua família, não era um homem doente, era um homem saudável. Então, vamos colocar assim, ele não precisava crer em Cristo, mas ele decidiu colocar toda a sua fé em Cristo. E isso fez a diferença na vida dele e na vida de Pedro também. E eu quero te perguntar nessa hora, como anda a sua fé? Como você está? Como anda a sua fé em Cristo Jesus? Será que você tem servido a Ele? Será que você tem falado com Ele, tem se posicionado da forma que Ele quer? E o segundo aspecto que eu venho trazer para você nessa hora é uma vida de oração. A palavra de Deus no versículo 2 diz assim: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cornélio tinha uma vida de oração. De contínuo ele orava a Deus. Ele falava com Deus continuamente. E eu quero te perguntar, você tem falado com Ele? Você tem dado a atenção que o Senhor merece?
Você tem se colocado na presença dele e falado com ele, entregue a ele as suas ansiedades, as suas angústias, as suas aflições? Você tem feito o seu devocional, tem tido o seu momento com o Senhor? E o terceiro aspecto que eu venho trazer é o relacionamento com Deus. Você pode se perguntar, mas relacionamento com Deus e falar com Deus é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Para você se relacionar com alguém, é necessário você conhecer a Ele, você falar com Ele e você ter intimidade com Ele. E Cornélio tinha tudo isso com o Senhor. No capítulo 10, versículo 30 e 31 vem falando assim: Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Cornélio tinha um relacionamento com o Senhor. E Deus está te chamando para ter um relacionamento com Ele. E o primeiro ponto para se ter um relacionamento com Ele é você conhecer a Deus. E como você conhece a Deus? Através da palavra. Deus te deixou um manual de vida, de instrução, para você conhecer aqui na sua Bíblia. Você vai conhecer o Senhor, Ele vai falar com você. Então, conheça Deus através da palavra dEle. Faça o seu devocional com Ele, tire um momento com Ele. E o segundo tópico é você conversar com Ele. Como você conversa com Deus? É através da oração. Através da oração você chega a Deus, você se apresenta a Ele. É como você conversar com um amigo. Como você se relaciona com seu amigo, com seu filho, com seu marido, com sua esposa, com seus parentes. Converse, entrega para ele as suas ansiedades, fala com ele o que você pensa, o que você acha, o que você deseja, mas também ouça a voz dele. Ouça o que ele tem para você, o que ele quer de você, o que ele quer te entregar, o que ele quer te revelar. E o terceiro tópico para você se relacionar com Deus é você ter intimidade. E a intimidade vai ser gerada através do jejum. O jejum não é um ato para você barganhar algo com Deus, receber uma promessa do Senhor. O jejum é algo para você se aproximar dele, para você se entregar a ele, para você viver a santidade que ele tem para você. O jejum é uma forma de você se entregar a Ele por completo, a você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero me entregar a Ti, eu quero viver segundo o Teu Espírito, segundo o Teu propósito. Então viva um relacionamento com Deus, viva aquilo que Ele tem para você. E por último, o quarto tópico, o quarto aspecto que eu tenho para dizer para você sobre a vida de Cornélio e como ele foi um instrumento na mão do Senhor para mudar a vida de Pedro, os pensamentos de Pedro, e como você vai ser um canal de bênção na vida de alguém, é a obediência e a fidelidade ao Senhor. E a palavra de Deus, do versículo 3 ao versículo 8, diz assim: Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos de possuído temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e a tua esmola subiram como memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope.
Ali naquele momento, Cornélio primeiramente ouviu a voz do anjo, recebeu o recado do Senhor e enviou 2 domésticos, 2 servos seus e um soldado. E ele foi obediente a Deus. Ele enviou aqueles homens para falar com Simão Pedro. E eu quero dizer, você obedeceria a voz do Senhor quando Ele te mandasse fazer algo de primeira, sim? Será que você seria tão temente e obediente a Deus? A palavra de Deus em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 2, fala assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas estas bênçãos. O Senhor tem bênçãos reservadas para você, através da obediência e da fidelidade a Ele. Assim como a vida de Pedro, o pensamento, a mente de Pedro foi transformada através da obediência e da fidelidade a Deus de Cornélio, vai ser na tua vida e daqueles que o Senhor quer alcançar. E eu quero deixar essa palavra para você nessa hora. Primeiramente, fé. Segundo, uma vida de oração. Terceiro, relacionamento com Deus. E quarto, obediência e fidelidade são as chaves que estão nas suas mãos para que pessoas sejam transformadas, que vidas sejam mudadas, que vidas sejam alcançadas através de você. E é essa palavra que eu tenho para você nesse momento. Então, se você gostou dessa mensagem, curta esse vídeo, compartilha, manda para alguém. Deus quer te usar como um canal de bênção na vida de alguém através desse vídeo. Então envia para aquela pessoa que o Senhor colocar no seu coração nesse momento. Se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram, Nação Convergente. Deus tem muito mais para te dar, Deus quer te abençoar muito mais. E através de você, Ele quer abençoar e quer alcançar outras pessoas. Seja um agente de Deus nessa terra. Fiquem com Deus.